Olá pessoal, a gente vai então para a correção da parte 2 da semana 8, tá? Aqui a gente está utilizando já a estrutura de repetição for junto com a estrutura de listas que a gente viu nas atividades anteriores, tá? Então vamos lá. Primeira atividade. Faça um programa que imprima na tela os números de 1 a 20 do outro. Depois modifique o programa para que ele mostre os números um ao lado do outro. Vamos lá, pessoal. For i in range. E aqui ele quer de 1 a 20, então de 1 a 21. Quando eu coloco, olha só, vamos fazer um teste aqui. For i in range 20, ele vai de 0 a 19. Vamos ver isso aqui? Print i. Então o que eu estou falando? Para i dentro do intervalo, que é o range, 20, ou seja, de 0 a 19, imprima i. Vou executar. Tá aqui, ó. 19. Tá? Então, para eu colocar um intervalo específico, eu preciso definir aqui. Eu não quero de 0 a 19. Eu quero de 1 até 21. Nesse caso, ele vai de 1 até 20. Tá? Vou executar aqui. Olha lá. De 1 até 20. Tá? Primeira parte da atividade está feita. A próxima é para a gente modificar o nosso programa para que a gente mostre de 1 a 20, mas agora um do lado do outro. O que a gente pode fazer? Primeiro, eu só vou comentar aqui, né? O for vai ser o mesmo. O que a gente tem que mudar é esse print, né? O que eu vou fazer? Eu vou declarar um caractere vazio, tá? Coloco aqui, lembram que eu falei para vocês que sempre que eu coloco entre aspas é string, né? Então eu poderia escrever qualquer coisa aqui e guardar na variável a. Mas eu vou deixar vazio, ó, só vou deixar aspas, beleza? E eu vou deixar o nosso for aqui, que vai de 1 a 21. O que eu vou fazer aqui embaixo? Ó? Vou jogar esse print aqui para baixo e eu vou fazer o seguinte. O a, ele vai receber o próprio a mais um espaço, tá vendo que eu coloquei aqui aspas e deixei um espaço aqui dentro. Então, no Python a gente consegue somar strings também, mas ele vai concatenando, né? Ele junta, né? Mais o que? O i. Só que o i é um inteiro, eu preciso passar ele para string. Então, eu só coloco str, o str aqui. E pronto. O que ele vai fazer? Aqui, for de 1 a 21, o que vai acontecer? O a, ele inicia valendo vazio, nada. Então, ele vai receber vazio mais espaço, ele começa com espaço, tudo bem, mais o i, que virou uma string. O i vale o que primeiro? 1. Então, ele vai guardar o 1 dentro do a. No segundo laço, 1 vai receber 1 mais espaço mais string i, que seria 2. Então, aqui, ó, 1 mais espaço mais 2. E ele guarda dentro de A. Próxima. 1, espaço 2, mais espaço, string de 3. E assim sucessivamente até 21. Tá? Olha só. E eu vou deixar o print aqui embaixo, ó, para ele imprimir o nosso A. Depois que acaba o laço, aqui, ele vai sair e vai imprimir. Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá, um do lado do outro, de 1 até 20. Ok? Está feita a atividade 1. Vamos para a atividade 2. Faça um programa que leia 5 números e informe o maior número. Pessoal, essa atividade tem lá na parte 1 também, só que a gente fez linha a linha, né?
A gente foi digitando no próprio código e agora eu vou solicitar para o usuário através de um for. Olha só, for i in range, ele quer 5 números, né? Então eu coloco um range 5 aqui. O que eu vou fazer? Num, uma variável qualquer, e vou fazer o nosso input. Input, digite um número. Digite um número. Ok, aqui está tudo certo. Ele quer que lê 5 números. O que eu vou fazer aqui? Aqui em cima, da mesma forma que a gente fez nas primeiras atividades, eu vou criar uma lista vazia, né? E aqui dentro do for, olha só, eu vou usar aquele mesmo método de append para adicionar no final dessa lista. Então a lista está vazia aqui em cima. Eu entro dentro desse for, solicito para o usuário digitar um número, eu vou guardar dentro do número. E aqui eu adiciono dentro da lista. Quem que eu adiciono dentro da lista? O próprio número, tá? Beleza, isso ele vai fazer por 5 vezes. Aqui está a vantagem do range, né? Então se eu falasse, eu quero 50 números, não tem problema, é só colocar 50 aqui, tá? Da forma que a gente fez as primeiras atividades, a gente ia colocando linha a linha. Então, se eu tivesse 1000 digitações, por exemplo, eu teria que ter 1000 linhas. Aqui não, em 3 linhas eu faço a mesma coisa, tá bom? E agora ele quer que eu informo qual que é o maior número dentro dessa lista, né? Então, o que a gente vai fazer? Maior, isso aqui a gente fez nas outras atividades também, né? E aqui eu vou utilizar a função max da nossa lista. Quem que é o número maior, o número máximo da nossa lista, né? Ok? Vou executar aqui, vamos ver. Ó, pediu um número, né? Vou digitar aqui, ó, 5, 10, 54, 17 e 3. Olha lá, maior 54. Ok? Atividade 2, respondida. Vamos para 3. Faça um programa que leia 5 números e informe a soma e a média dos números. Da mesma forma, olha só, vou criar uma lista de números vazia. Aqui embaixo eu vou fazer um for i in range. Quantos números ele quer? 5. Aqui eu vou solicitar para o usuário número int digite um número. Inclusive, acho que eu esqueci de colocar o int na atividade anterior, né? Vamos ver? Ó, esqueci, ó. Então, vamos consertar aqui, né? Int. Beleza, agora tá certinho. Voltamos aqui à atividade 3. Digite um número. Até agora a mesma coisa da atividade anterior. Vou adicionar na minha lista. Quem que eu vou adicionar? Número. Beleza. Pronto. Populei a minha lista. Agora o que a gente tem que fazer? Informe a soma e a média dos números. Então eu vou colocar o meu primeiro print. Esse primeiro print corresponde à soma. A soma, a gente vai utilizar a função sum do Python. Coloco aqui sum e entre parênteses, lista sum. Pronto, tenho a soma. O meu segundo print, vou colocar aqui agora a média. Como eu disse para vocês, não tem uma função pronta para média, mas eu posso utilizar a soma dividido pelo tamanho da lista.
pelo tamanho da minha lista. Soma e a média dos números. Ok. Vamos executar para ver se deu certo. Digite um número. 5, 2, 13, 67, 3. Pronto. Soma na média 18. Ok? Está feita a atividade 3. Atividade 4. Faça um programa que imprima na tela apenas os números ímpares entre 1 e 50. Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar, eu vou ter que percorrer os números de 1 a 50, certo? Beleza. Para isso a gente sabe que utiliza o for. For i in range, ele quer de 1 a 50, 50. Beleza. Dessa forma, eu vou percorrer todos os números de 1 a 50. Agora aqui, pessoal, eu quero verificar quais os números são ímpares. Os números ímpares é definido pelo quê? Se eu dividir o número por 2, ele sempre vai ter o resto 1, tá? Diferente quando eu quero saber se o número é par. Eu vou dividir, quando eu quero saber se o número é par, eu divido ele por 2 e verifico o resto. Se o resto for 0, ele é par. Se o resto for 1, ele é ímpar. Então, por exemplo, se eu dividir o número 4 por 2, o que vai acontecer? O meu resultado vai ser 2, né? 2, 2, 4. E o resto, 0. Então, eu verifico o resto da divisão. O resto é 0? Ok. 4 é par. Se eu dividir 7 por 2, então eu vou ter 2, 4, 6. O resto vai ser 1, ou seja, 7 é ímpar. Então, como que eu faço isso aqui em Python? Eu vou pegar o i e eu vou dividir ele por 2 e vou verificar se a divisão é 0 ou 1. Para isso, a gente utiliza esse símbolo, que ele retorna para a gente, o porcento, o resto da divisão. Então, o i por 102, ele retorna, se ele for igual a 0, ele vai ser par, correto? Então, vou verificar aqui, ó. Se o i por 102 for igual a 0, vou fazer o contrário aqui, eu quero saber se ele é ímpar, né? For igual a 1, quer dizer que ele é ímpar. Então, vou colocar aqui, print, bom, ele está pedindo só para eu imprimir os números que forem ímpar. Então, simplesmente eu vou colocar um ímpar aqui. E o número i. Então, o que vai acontecer? Ele vai percorrer de 1 a 50. Se o i dividido por 2 sobrar 1, eu vou imprimir esse número. Simplesmente isso, tá? Vamos ver se funciona, então. Deixa eu limpar aqui embaixo. Olha só, pessoal. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, até o 49. Ok? Isso porque eu quero um número ímpar. Se eu quisesse par, era só eu verificar aqui, ó. Se 1 por 102 for igual a 0, ele aparecia, mas eu quero o ímpar, então eu deixo o 1 aqui. Ok? Feito. Vamos para o próximo. O quinto, pessoal. Faça um programa que peça 10 números inteiros, calcule e mostre a quantidade de números pares e a quantidade de números ímpares. Vamos lá, pessoal.
é uma continuação da atividade anterior, né? Então, primeira coisa, faça um programa que peça 10 números inteiros. Para isso, eu vou utilizar for i range 10. Aqui em cima, eu vou declarar uma lista de números vazia. E dentro do for, eu vou solicitar que o usuário digite, né? Então, aqui, input. Não vou esquecer do int agora, né? Int, input, digite o número. Digite o número. E depois, lista num ponto append. E aqui eu tenho que adicionar um. Perfeito? Aqui eu vou montar a minha lista com 10 números. Pessoal, calcule e mostre a quantidade de números pares e a quantidade de números ímpares. Vou fazer o seguinte, ó. Depois a gente pensa nessa lista aqui. Olha só. O usuário digitou um número. Eu vou verificar. Se esse número % 2 for igual a 0, o que isso quer dizer? Que esse número é par, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um contador, eu vou chamar de cont par, recebe 0. E outro contador, cont impar, que recebe 1. Tá? Então, se o número %2, o restante for, o que eu vou fazer? O cont par vai receber cont par mais 1. Opa, mais 1. Então, vou adicionar 1 nesse cont par. Se esse número não for par, pessoal, o que quer dizer? Que ele é ímpar. Só tem essa outra possibilidade, né? Eu vou pegar aqui o cont ímpar, vai receber cont ímpar mais 1, certo? Pronto. Na verdade, a gente nem vai precisar de montar a lista. Eu vou deletar aqui, ó, para ficar mais simples do que eu imaginei. Ó, não precisamos da lista. Então, eu tenho dois contadores aqui, ó, cont par, cont ímpar. Para o usuário que ele digite 10 números. A cada vez que o usuário digitar um número, eu vou verificar se esse número ele é par. Se for par, eu vou adicionar 1 no contador de pares. Se não, eu vou adicionar 1 no contador de ímpares. No final, eu vou imprimir a quantidade de cada um. Então, ímpares, cont ímpar. Da mesma forma, eu vou fazer para os pares. Cont par. Beleza? Deixa ao contrário. Ok, pessoal? Um for de um intervalo de 10. Eu vou pedir 10 vezes para o usuário digitar um número. E a cada vez que ele digita, eu vou contar, eu vou verificar se esse número é par ou ímpar. Caso ele seja par, eu vou adicionar 1 nessa variável. Se não, eu adiciono 1 na variável ímpar. Beleza? Vamos executar. Vamos lá, ó. 3, 2, 5, 9, 11.
13, 15, 17, 18. 3 de novo. Olha lá. Eu digitei aqui 2 e 18, duas vezes o par. Duas vezes o par. Aqui, ó, pares igual a 2. E ímpares foram os restantes, né? Então foi o 3, 1. Opa, tem uma coisinha errada aqui, pessoal. Por quê? Eu fiz um laço de 10, né? Fiz um laço de 10. E ele me deu 2 pares e 9 ímpares. Ou seja, se eu somar aqui, daria 11. Mas por que isso está errado? Porque eu coloquei o conte ímpar começando com 1. Na verdade, ele tem que começar com 0. É sempre bom para vocês verem os tipos de erro que pode ocorrer e a gente tem que ficar atento. Beleza? Então, vou executar de novo aqui, ó. Vamos lá. 2, 3, 5, 7, 9, 13, 11, 18, 17, 21. Agora sim, ó, 2 pares e 8 ímpares. Eu só digitei o 2 e o 18 como par. Tá feito. Vamos para a atividade 6. Isso aqui é mais simples, né, pessoal? Olha só, faça um programa que leia um vetor de 5 números inteiros e mostre-os. Vamos fazer o seguinte, dessa vez eu vou utilizar a lista num for e in range 5 números num recebe int input digite um número, beleza, digite um número e aqui embaixo é difícil, lista num, vou adicionar no final dessa lista o número que o cara acabou de digitar. E no final de tudo isso, eu quero imprimir a lista. Então, eu vou colocar aqui, ó, números e a nossa lista. Ok? Vou digitar. Executamos. Vamos lá. 5, 7, 8, 2, 1. Olha lá. 5, 7, 8, 2, 1. Esse aqui é o mais simples até agora. Tá? Próximo, atividade 7. Faça um programa que leia um vetor de 10 números reais e mostre-os na ordem inversa. Fizemos essa ordem inversa também, né? A única coisa que vai mudar é que agora a gente colhe esses números através da lista. Aliás, através do for. Mesma coisa, vamos lá. Lista num vazia for e in range 10 num. Detalhe, ele quer números reais agora, né? Então, float input digite um número. Digite um número. Lista append 1. Ok. Pessoal, agora a gente imprime esta lista. Lista inversa. Só que a gente faz o seguinte, ó. A gente vai colocar a lista num e dentro a referência que a gente vai colocar para imprimir os números, a gente vai colocar 2 pontos menos 1. Tá? Tô falando que eu quero todos os itens dessa lista
de forma inversa. Executei. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele me retornou números floats, né? Ele colocou o ponto aqui agora. Eu poderia ter digitado 1.7, enfim. Só digitei números inteiros para ser mais rápido. Me retornou essa lista de forma inversa. 10, 9, 8, 7, 6 e assim por diante. Certo? Vamos para a próxima. 8. Faça um programa que leia 4 notas, mostre as notas e a média na tela. Também fizemos isso utilizando somente listas, né? Vamos utilizar o for agora. Vamos lá. Lista, notas, vazio, for i in range 4. Aqui temos 4 notas. Nota, float, input, digite uma nota. Lista notas, ponto, append, nota. Ok. Já fizemos a estrutura para o usuário digitar as quatro notas. Agora eu tenho que mostrar as notas e a média na tela, né? Então, meu primeiro print aqui vai ser referente às notas. Para imprimir as notas, simplesmente imprimo as listas. E depois, para imprimir a média, vou fazer o seguinte: soma das notas contidas dentro dessa lista dividido pelo tamanho dessa lista. Pronto, está feito. Mesma estrutura de sempre, a diferença é que agora eu vou utilizar aqui a média. Aqui para imprimir as notas também não tem segredo, só eu colocar a lista. E a média eu coloco a soma dos itens que compõem a lista dividido pelo tamanho dessa lista. Vamos digitar as notas. Então, 6, 5, 8 e 7. Notas 6, 5, 8 e 7, média 6,5. Essa foi a atividade 8. Bom, atividade 9 agora. Vamos lá. Faça um programa que leia um vetor de 10 caracteres e diga quantas consoantes foram lidas. Imprima as consoantes. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, ó. Para eu verificar se é mais fácil, como eu tenho mais consoantes do que vogais, é mais fácil eu verificar se é uma vogal. Se não for uma vogal, é porque é uma consoante. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma lista que vai se chamar vogais e vou adicionar nessa lista as vogais. A, E, I, O, U. Também vou criar uma lista de consoantes, já que ele pede para imprimir as consoantes depois, né? Só que, por enquanto, eu não sei o que o usuário vai digitar, eu vou deixar essa lista vazia. E aqui a gente faz o nosso for. For i in range 10. Beleza. O usuário vai digitar 10 caracteres, tá? Vou ler aqui para o usuário. Então, caractere recebe input
digite um caractere. Digite um caractere. Beleza. Digitado o caractere, eu vou fazer o seguinte, ó. Se caractere ou seja, está dentro de vogais, tá? Talvez essa é a primeira vez que vocês estejam vendo o if dessa forma. Mas quando eu coloco o in, eu estou verificando se caractere está dentro de vogais. Quem que é vogais? A, E, I, O, U, né? Caractere está dentro de vogais? Se tiver dentro, eu vou imprimir aqui. Poderia não imprimir, mas eu vou colocar aqui. Vou imprimir que é uma vogal, tá? Se não, eu vou imprimir que é uma consoante e também vou adicionar esse caractere dentro da lista de consoantes. Append caractere, beleza? Então, essa vai ser minha lógica. No final, eu vou imprimir todas as consoantes. Que vai estar onde? Dentro da minha lista. Consoantes. Beleza? Pessoal, essa é uma das formas de fazer. Existem outras formas. Fiquem à vontade para usar a lógica de vocês, tá? Aqui é só uma versão. Funcionando, esse é o objetivo. Tá? Então vamos executar de novo. Olha só. Digite um caractere. Digite um caractere. A. Ó, já escreveu, uma vogal. F. Consoante. G. Consoante. K. Consoante. L. Consoante. R. Consoante. U. Vogal. T. Consoante. R. Consoante. W. Consoante. E no final, ele me mostra todas as consoantes. F, G, K, L, R, T. Pessoal, no último exercício, ele pede o seguinte. Faça um programa que leia 20 números inteiros e armazene-os num vetor. Armazene os números pares no vetor par e os números ímpares no vetor ímpar. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o laço para que o usuário digite esses 20 números, né? Então, for i in range 20. E a cada laço, a gente pede para o usuário digitar um número. Então, vou converter para int, e aqui dentro do int, digite um número. Digite um número, ok. Depois disso, ele pede armazena-os em um vetor. Só que não serão todos no mesmo vetor. Se o número for par, eu tenho que adicionar ele em um vetor de números pares. Se o número for ímpar, eu adiciono em um vetor de números ímpares, né? Então aqui em cima, eu vou declarar dois vetores, que seria uma lista, né? Lista, mesma coisa que vetor. Lista de pares, uma lista vazia por enquanto, e uma lista de ímpares, uma lista vazia também por enquanto. Aqui embaixo, dentro do for, quando eu falo dentro do for é porque tem esse espaço aqui, então tudo que tiver com esse espaço vai ser executado dentro do for, dentro do laço for, né? Então dentro do for eu vou verificar se esse número que o usuário digitou, se ele é par ou é ímpar. Para eu fazer isso, já fizemos em exercícios anteriores, mas vamos lá. Se esse número %2 for igual a 0, o que isso quer dizer? Se o número dividido por 2, o resto dessa divisão for 0, quer dizer que ele é par, concorda? 3 dividido por 2 vai sobrar 1, por isso que é ímpar. 4 dividido por 2
vai sobrar 0, por isso que é par. Então, se ele for par, se essa expressão aqui for verdadeira, eu vou adicionar esse número dentro da lista dos pares. Vou utilizar o método append. Vou para o número. Perfeito? Se não, ou seja, se o resto dessa divisão não for 0, eu adiciono esse número em uma lista de ímpares, utilizando append num. Ok? Beleza. Dentro do for é isso que vai acontecer. Esse processo aqui vai ocorrer 20 vezes então. O usuário digita um número, eu verifico se o número é par. Se for par, eu adiciono nessa lista. Se não for par, eu adiciono nessa lista. Vai para o próximo i. De novo, pede o número e faz o mesmo processo. Esse processo por 20 vezes. Agora, aqui embaixo, eu vou imprimir os números pares digitados. Como que eu faço isso? Só eu a lista pares. E aqui embaixo eu imprimo a lista de ímpares. Pronto. Está resolvido esse exercício. Vamos testar agora. Vou executar. Vamos lá, vou digitar 3, 5, 7, 9, 11. Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Eu vou cancelar essa execução aqui, só para ficar mais rápido o nosso teste. Eu não vou fazer com 20 números, eu vou fazer com 5 números só para a gente testar, tá? Depois vocês voltam aqui para 20. Vou executar de novo. Vamos lá. 5, 7, 2 e 4. Pronto, ó. Números pares, 2 e 4. Números ímpares, 5, 3 e 7. Agora é só voltar aqui para 20. Pronto, está feita a atividade. Ok, pessoal? Até a próxima. Um abraço a todos.